Ninguém é livre tendo que ir fazer hemodiálise. Ninguém é livre sofrendo de dores terríveis, excruciantes por causa de uma pedra no rim. Ninguém é livre se não tiver a saúde dos rins. Se a gente quer falar de liberdade para a vida, vamos falar de como salvar os nossos rins? Hoje eu estou aqui para falar com você sobre os seus rins. Os verdadeiros filtros do sangue do nosso corpo, que nos liberta de todas as toxinas, que leva embora toda a água em excesso do nosso corpo. Nós temos um par de rins, ele fica aqui debaixo da última costela, aqui nas suas costas. Ele recebe o sangue de todo o corpo. Quando você toma um medicamento, por exemplo, mesmo um alimento ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai passar pela parede do intestino e vai entrar na corrente sanguínea. Entrou na corrente sanguínea, para onde ele vai? Para o fígado, porque ele precisa ser metabolizado pelo fígado, para não entrar numa forma que possa prejudicar alguma parte do nosso organismo. Então, às vezes, o fígado tira um hidrogênio, às vezes o fígado coloca um hidrogênio, ele vai modificando aquela molécula para ela poder entrar no nosso organismo. Entrou no nosso organismo, se for um medicamento, ele vai até alguma região do nosso corpo onde ele vai atuar. Ele foi lá nos seus vasos sanguíneos e fez dilatar os vasos sanguíneos. Depois que ele fez isso, esse medicamento vai voltar para a corrente sanguínea, vai circular pelo nosso corpo de novo até chegar nos rins. E lá nos rins ele vai ser retirado e eliminado do nosso corpo junto com a urina. Por isso a urina ela é carregada de substâncias tóxicas. Então ali tem ureia. E a ureia vem do processamento das proteínas do nosso organismo. Tem creatinina, que é uma substância produzida pelos nossos músculos e que precisa ser eliminada do nosso organismo. E precisa sair pelo rim. Lá tem ácido úrico. Além disso, tem sais lá que estão em excesso do nosso organismo, são liberados. Lá tem água e lá tem todos os resíduos de tudo que sobra no seu corpo. Uma urina boa, ela é transparente que nem a água e não tem espuma. Agora, se você olha para sua urina, o negócio parece Coca-Cola ou parece qualquer coisa que não é água, pode ter certeza. O seu rim está sofrendo. Você está prejudicando o seu rim, porque ele está se esforçando muito para conseguir eliminar uma carga muito grande de toxinas do seu organismo. Às vezes, a urina fica colorida por causa de coisas coloridas que você comeu. Por exemplo, comeu muita beterraba, muita cenoura. A urina tende a ficar avermelhada. Saiba que é assim. Outras coisas que podem colorir a urina, às vezes alguns medicamentos. Agora, fora isso, dessa cor do amarelinho claro até o marrom, tem muita coisa aí que é você destruindo o seu rim. Lembrando que fumar destrói os rins, Coca-Cola destrói os rins, comida processada destrói os rins, álcool destrói os rins. Então a gente precisa começar a pensar o que eu estou fazendo com o meu organismo. Então quando você olhar a sua urina a partir de agora, e aí você olha e fala, meu Deus, que cor é essa da minha urina? É hora de começar a refletir sobre o que a gente tem que fazer. A primeira coisa é tomar água. Tem gente que chega a tomar 3, 4 litros de água por dia, que nem precisa de tanto. Mas se você tomar água demais, você começa a forçar o rim também, e ele trabalha em excesso, isso causa dano oxidativo nele, e aí você pode prejudicar o seu rim. Então, tomar 5 litros de água por dia não é uma boa. Quanto que eu tenho que tomar de água por dia, Daniel? 2,5 litros. Tá ótimo para o seu organismo funcionar. Isso compensa o que você perdeu quando você fala, respira, sai vapor de água de você. Perdeu água. Transpirou, perdeu água. Urinou, perdeu água. Defecou, perdeu água. A gente perde água o tempo todo. A gente precisa repor essa água no nosso organismo. Lógico que da alimentação vem água. Você come uma maçã, tem água. Você come arroz e feijão, tem água. Você come carne, tem água. Você come peixe, tem água. Você come frango, tem água. Tudo que você come traz água para o seu organismo. Mas quanto de água você está repondo? Então, o ideal é repor mais ou menos 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Uma parte disso vem da sua alimentação e a outra parte você tem que beber. Então você vai ter que repor essa água tomando líquidos. Eu posso tomar chá? Pode. Posso tomar suco? Pode. Eu posso tomar uma cervejinha? Álcool prejudica os rins. Maneira na cervejinha. Dentro de todo esse contexto, a gente tem que tomar água. Qual que é a diferença de eu tomar água pura e eu tomar, por exemplo, um suco de melancia? Quando eu penso na água, eu penso que ela é o melhor solvente que tem na natureza. Ela dissolve as coisas. Mas existe uma coisa chamada limite de solubilidade. É quando a água não consegue mais dissolver nada. Vou dar um exemplo para você. Você pega um copo d'água, pega uma colher de sal e põe na água. Mexe. Mexe até diluir tudo. Diluiu. Ainda está dentro da capacidade de dissolução da água.
Você pega mais uma colher de sal e põe na água. Mexe, 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 mexe. Ficou um restinho de sal no fundo. Isso significa que você atingiu o limite de solubilidade da água. Aquele restinho que ficou no fundo, ela não consegue mais dissolver, porque ela já dissolveu todo o resto. Aí você vai lá, pega mais uma colher de sal e põe nessa água. Aí a colherada inteira fica no fundo. Não é mais possível dissolver nada nessa água. Quando eu pego um copo de suco, essa água já está dissolvendo lá os carboidratos, já está no meio da fibra, já está no meio das vitaminas, já está tudo isso está sendo dissolvido, sais minerais, tudo isso está sendo dissolvido pela água. E a capacidade de solubilidade dela fica pequenininha. Aí você toma essa água e ela já está dissolvendo um monte de coisa. Qual que vai ser a função dela dentro do seu organismo? Claro que vai passar pelo processo de digestão, vai ser absorvido pelo intestino e coisa e tal, não sei o quê. Mas você tem, no seu trato digestivo já, uma menor capacidade de solubilidade. Porque essa capacidade está ocupada por alguma coisa que você colocou na água. Seja suco, seja sopa, seja chá, seja o que for. Quando você toma um copo de água puro, ele está 100% livre para dissolver o que precisar. E por isso que a água pura é tão importante para a gente tomar. Isso é muito importante. Por isso, beba água pura. Eu costumo dizer que se você tomar ao longo do dia, vamos pensar em 12 horas do dia, você toma um copinho de 200 ml de água de hora em hora. No final do dia, você tomou 2 litros e 400 de água e nem percebeu. Outra estratégia é sempre ter uma garrafa de meio litro d'água do seu lado. E você vai contabilizando. Você vai tomando. Se a água não está lá, você não levanta para buscar água. Mas se a água está ali, você toma ela como se fosse, oh, que delícia, vou tomando água. E aí você vai tomando essa água, você vai contando. 1 garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas, 5. É facinho tomar 5 garrafas de água por dia. E aí você vai perceber que a sua urina vai ficar mais clara, o seu rim está sendo forçado menos, a sua pressão arterial mais controlada, tudo vai bem no seu organismo, o seu cérebro está bem irrigado, o seu sangue está bem dissolvido, está tudo maravilhoso no seu organismo. Seu intestino funciona melhor, o seu estômago funciona melhor, e o rim agradece. O rim ele é feito por pequenas unidades chamadas néfrons. Ele é feito por microtúbulos. E ali a água do sangue tem que passar. Ela tem que ser filtrada nesses tubos e ela volta para o nosso organismo. Praticamente 100% da água volta para o nosso organismo. Só quando ela está em excesso no corpo é que a gente produz hormônios diuréticos que vão colocar essa água para fora. Alguns sais precisam ser eliminados para manter o equilíbrio no nosso organismo. Açúcar nunca deve sair pela urina. Proteína nunca deve sair pela urina. Quando você começa a urinar açúcar, significa que você está com um estado de diabetes totalmente descontrolado. Então, quando você olha o seu exame de urina, você tem que ver lá. Açúcar, 0. Ou muito baixo. Proteína, 0. Não tem que ser proteína. Aí você vai olhar cristais. Esses cristais, eles são cristais de oxalato. Oxalato de sódio, normalmente. E esses cristais de oxalato, eles vão se juntando com o ácido úrico. Da onde que vem o ácido úrico? Da digestão de gordura, álcool, carne. Tudo isso produz ácido úrico em grande quantidade. Aí o ácido úrico vai para o rim, o cristal de oxalato está lá, ele começa a se juntar com o ácido úrico, ele começa a formar uma pedra. Quanto mais cristais você tem no seu rim, quanto mais ácido úrico você tem na sua corrente sanguínea, maior chance de você produzir o quê? Pedra. Qual que é o problema do cristal? Tem um cristal aqui, um cristal aqui. Eles se amam. Quando eles se veem, eles se grudam. E eles ficam maior. Aí vem outro cristal e gruda. E vem outro cristal e gruda até formar um ouriço, que pode ficar com 2, 3 centímetros dentro do seu rim. E aí não vai passar mais pelo rim. Então, a melhor estratégia para quem tem tendência a formar pedras no rim é tomar muita água para que esses cristais sejam eliminados do rim. Para que você não forme as pedras. Que depois que formou a pedra, meu amigo, aí o bicho pega. Muitas vezes pedras grandes precisam ter uma cirurgia para tirar. Outros fazem a laser. Então, para que passar por tudo isso? Vamos tomar água. Quanto mais água você tomar, melhor resultado você vai ter. Lembre-se, muitos medicamentos químicos que nós tomamos destroem o nosso rim. Então, eu gostaria que você lesse a bula do seu medicamento. Faça esse exercício. Você toma um antihipertensivo para diabetes, toma alguma coisa para dor, um anti-inflamatório,
um anti-histamínico e verificasse quanto você está perdendo a saúde do seu rim através do uso desses medicamentos. Alguns dos medicamentos que mais prejudicam os rins são os quimioterápicos para tratamento de câncer. Ciclofosfamida, gentamicina, todos eles causam nefrotoxicidade, que significa intoxicação do rim, quando ele entra num estado de insuficiência renal e pode ser até que você perca o rim durante o tratamento do câncer. Hoje eu vou mostrar milagres da natureza, milagres da tecnologia que a natureza produziu naturalmente, para que nós pudéssemos nos beneficiar disso, cuidar da nossa saúde e recuperar nossa qualidade de vida. Ninguém é livre tendo que ir fazer hemodiálise. Ninguém é livre sofrendo de dores terríveis, excruciantes por causa de uma pedra no rim. Ninguém é livre porque não consegue urinar. Ninguém é livre usando uma sonda pendurada para poder drenar a urina. Ninguém é livre se não tiver a saúde dos rins. Então, se a gente quer falar de liberdade para a vida, vamos falar de como salvar os nossos rins, de como fazer deles os órgãos perfeitos que vão trabalhar a nosso favor? Acompanhe comigo, eu tenho informações muito importantes para vocês sobre plantas medicinais. É uma planta muito conhecida no Brasil, principalmente no sul do Brasil, é o chapéu de couro. É uma planta que nasce em brejo, alagado, beirada de córrego, beirada de rio, beirada de lagoa. É uma planta que tem uma folha bastante grande e dá flores brancas muito bonitas. Nós temos no Brasil basicamente duas espécies de chapéu de couro. O Echinodorus grandiflorus, que tem as flores grandes, e nós temos o Echinodorus macrófilos, que tem as folhas um pouco menores. Mas as duas são chapéu de couro. Se você não sabe identificar o chapéu de couro, não se preocupe. No nosso canal no YouTube, a gente tem um vídeo chamado Que Planta é essa, Daniel? Chapéu de couro, onde eu ensino você a identificar essa planta detalhe por detalhe para você nunca errar. O chapéu de couro pode fazer dezenas de coisas pelo nosso organismo. Falando do chapéu de couro para os rins, ele é uma planta já tradicionalmente muito utilizada como diurético, antihipertensivo, para infecções urinárias, para câncer de bexiga, para todos os problemas que envolvem o sistema urinário, o sistema excretor. E aí, nesse contexto, a gente tem a perspectiva de ele ter sido testado em algumas pesquisas científicas. A primeira pesquisa que eu encontrei mostrou animais que receberam o quimioterápico gentamicina. Esse quimioterápico, ele destrói o rim, ele tem uma alta nefrotoxicidade. Ele vai prejudicar os rins gravemente. Qual foi o resultado? Os animais que receberam a gentamicina sozinha tiveram prejuízo dos rins grave. Os animais que tomaram a gentamicina, mas receberam os extratos de chapéu de couro, esses animais não tiveram prejuízo dos rins. O chapéu de couro foi capaz de proteger, recuperar a função dos rins de animais que tiveram a lesão causada por gentamicina. Ou seja, ele é um fantástico protetor dos rins. Na segunda pesquisa que eu li, a mesma coisa, animais foram tratados, dessa vez, com ciclofosfamida, que é outro quimioterápico, que também causou lesão renal grave nos animais. Os animais tratados com o chapéu de couro não tiveram as lesões, eles recuperaram a função renal. Então, ele reduziu significativamente as lesões causadas pela ciclofosfamida. É um super protetor dos rins, para você nunca perder a sua capacidade de filtrar, de urinar, de excretar, de colocar tudo que precisa para fora. Ele protege, sim, os rins. E numa outra pesquisa que eu encontrei, o chapéu de couro conseguiu reduzir drasticamente a concentração de ácido úrico no sangue. Lembra que eu falei que o ácido úrico ele também é responsável pela produção de pedras nos rins? O ácido úrico ainda causa o reumatismo gotoso, ou a gota, que causa dor, inchaço, inflamação das articulações e que pode levar uma pessoa até a deformação dos ossos, dores terríveis e tudo mais. Então, eliminar o ácido úrico do organismo é maravilhoso. E o chapéu de couro é capaz de reduzir dramaticamente o ácido úrico no organismo. E isso é sensacional. Por essas 3 pesquisas científicas que eu selecionei, eu digo para vocês, o chapéu de couro é um dos melhores amigos que você pode ter para o seu rim. Além de ser um poderoso diurético, aumentando a produção de urina várias vezes. Então é sensacional o resultado
que o chapéu de couro tem na saúde do rim, na saúde da bexiga, na saúde do seu sistema urinário. Daniel, mas chapéu de couro é tóxico? Quem pode, quem não pode usar? Meu Deus do céu! Fazem até refrigerante de chapéu de couro, gente. Tóxico ele não é. Não tem toxicidade do chapéu de couro relatado na literatura científica. Não tem, não é uma planta tóxica. É uma planta, assim, bastante segura para todas as pessoas. A recomendação, e única recomendação que tem, é não usar no primeiro trimestre de gestação, porque ele pode interferir na formação do embrião neste período. Depois pode começar a usar, logicamente sempre com acompanhamento do seu médico. Então, infecções urinárias causadas pela gestação ou problemas renais causados pela gestação, hipertensão da gestação, tudo isso chapéu de couro pode tratar. Mas gestantes só usem qualquer planta medicinal com acompanhamento do seu médico ou de um terapeuta especializado, certo? Quanto a gente usa de chapéu de couro? Se você colher o chapéu de couro, verdinho ali no brejo perto da sua casa, você pode utilizar, você vai usar a folha dele, tá? Vai usar a folha. Você vai usar uma colher de sopa de planta picada para cada xícara de água. Se você comprou o chapéu de couro seco, você vai usar uma colher de sobremesa de planta picada para cada xícara de água, certo? O chá é preparado por infusão. O que significa isso, Daniel? Eu pico muito bem a planta, pego essa colherada de planta, coloco numa xícara e jogo água fervente por cima. Tampo e deixo descansar, certo? Para que estiver morno, você pode tomar. Podendo tomar de 3 a 4 xícaras de chá ao dia, certo? Isso é bem interessante. De 3 a 4 xícaras de chá ao dia, você vai avaliar como é que está a situação. Se precisa de mais ou se precisa de menos, tá? O chapéu de couro tem na farmácia de manipulação, você pode encontrar na forma de extrato seco, nas cápsulas, ou você pode encontrar na forma de tintura, tem na farmácia de manipulação. Se for tintura, você pode tomar entre 30 e 40 gotas 3 vezes ao dia. Se for na forma de cápsula, 500 miligramas 2 vezes ao dia, tá? É muito importante acertar a dosagem. Mas o chá é perfeito. Mais barato, mais fácil, o chá é perfeito. Faça o chá. Sensacional. Certo? Então fica aqui a dica do autor da própria saúde para você poder ter um rim saudável, um sistema urinário, um sistema excretor fantástico, funciona bem, mijando litros, aquela urina bonita, parecendo água tônica, que coisa boa, né? Maravilhoso, urinando em grande quantidade, sem cheiro, sem espuma, aquela coisa clarinha, maravilhosa. Você olha para aquele xixi dentro da privada, dá orgulho, maravilhoso, fui eu que mijei isso aí, é isso. Quero que você tenha orgulho da sua urina, quero que você tenha orgulho dos seus rins, que você cuide muito bem deles, para nunca na sua vida você precisar de um transplante de rim ou de uma hemodiálise. Pode ter certeza que essas plantas são a tecnologia da natureza a favor dos seus rins.